Bom, um pequeno delay no nosso início, né? Mas sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. A gente está iniciando então o nosso curso de formação. Você tem fome de quê? Juventude não é futuro, juventude é presente. É um curso destinado à juventude como ferramenta de mudança e revolução, mas também a todo ser que se sente assim como nós, perdido no meio de tantos acontecimentos e em busca de um norte político e ideológico, proporcionando uma união e preparo dos jovens às crises contemporâneas. Então, eu queria dar início com um poema que foi premiado no curso Educar para Não Escravizar, intitulado O Trabalho Enganado, da Letícia Barreto Cabral da Silva, de 13 anos, que cursa o 9º ano na Escola Municipal Pequeno Príncipe. O trabalhador honesto, que vive lutando pela família, que procura um trabalho na Amazônia perdida. Um homem, sabendo da sua situação, logo faz uma proposta, estendendo-lhe sua mão. Jura abrigo, água, alimento e uma bela comissão. Esse homem que era o gato leva o trabalhador para a sua nova vida. Quando ele chega lá, ela tem muitas dívidas. E se não trabalharem direito, corre o risco de morrer, enquanto suas dívidas não param de crescer. Enquanto os trabalhadores estão na miséria, os fazendeiros às custas dele imperam. Poucas pessoas conseguem fugir, e as que conseguem se libertar logo voltam, pois a pobreza sempre mais alto falará, a escravidão. Então, dando início na nossa primeira aula com o professor e doutor em educação Carlos Antônio Bonamigo, que possui graduação em filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras Dom Bosco, graduação em pedagogia pela Faculdade de Ampere, mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, no curso de pedagogia, com as disciplinas de Filosofia da Educação 1, História e suas metodologias. Tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando sobretudo nos seguintes temas: educação, educação do campo, agroecologia e metodologia do ensino de história. Queria dizer que é uma honra estar recebendo o professor para essa conversa, né? Sou aluno dele, né, no já citado UniOeste, e admirador de seus trabalhos e palestras, sempre com falas pontuais, revelando ou trazendo à vista alguns males sociais incrustados no decorrer do nosso tempo. E que possamos tentar esclarecer e dar alguma luz para essa juventude que vive um momento tão adverso e complicado, né, professor? Sim, João. Inicialmente, gostaria muito e agradeço o convite que vocês me fizeram. Eu me sinto lisonjeado por esse convite. Não sei se está no tamanho da tarefa que vocês acabaram me dando, mas eu aceitei por um desafio meu também, de reestudar o tema, de aprofundar algumas questões. E vocês colocando essa pauta e se dedicar a um processo de formação para a juventude nesse momento, mas em nível geral, agora já que todos podem acompanhar e aquelas pessoas que estão nos acompanhando também vão poder participar depois no momento das perguntas, das conversas. Então, eu agradeço mesmo a possibilidade de nós estabelecermos essa conversa sobre o método materialismo histórico dialético ou o método da crítica da economia política de Marx. Beleza, professor. A gente então vai ter no primeiro momento de fala do professor e posteriormente a gente vai estar abrindo, o pessoal que quiser já ir fazendo as perguntas via Facebook, né? Tanto no Facebook da JPT quanto no Facebook da Luciana. A gente vai estar atendendo no final dessa live, a gente vai estar abrindo e podendo transmitir para o professor algumas dessas perguntas, né? Então, nossa metodologia acho que foi meio explícita, é isso. Um primeiro momento de fala com o professor e daí depois as perguntas do pessoal, né? E então, bom, professor, acho que estamos meio atônitos, né, com toda essa situação que já vinha pré-Covid, de crise econômica, social, política, né? E que foi exposta de uma maneira ainda mais trágica com essa pandemia que veio para a gente, né? E ao contrário de toda essa política nacional que a gente vem sofrendo aí já antes, a gente acha que a resposta está na ciência, né? Então, a pergunta que fica é como que analisamos todo esse caos através dela, né? Como que o materialismo histórico pode estar passando para a gente esse entendimento social para a gente? Sem dúvida, João. Esse contexto que nós estamos vivendo, esse contexto contemporâneo, ele demonstra, sem dúvida, a importância do conhecimento científico. Nós vivemos uma crise sanitária, ambiental, de falta de empregos, de altos índices de desigualdade social, crise em todas as ordens na nossa organização. E se não bastasse, nós estamos sob a égide de um projeto político obscurantista,
né? Negacionista não apenas da pandemia, mas dos seus sintomas, mas especialmente a negação da própria ciência. Então, parafraseando Hegel, na minha opinião, é urgente negar essa negação e produzir uma nova síntese histórica para não sucumbirmos a uma barbárie plena. E eu tenho a convicção de que a luz no fim do túnel para os tempos atuais, sobretudo imediatos, ou seja, a possibilidade de termos uma vacina que garante um mínimo de segurança sanitária, ela não sairá das catedrais e tampouco dos templos, por mais rezas e pedidos que se façam em seu interior, mas, sem dúvida nenhuma, sairá das universidades, dos laboratórios, das universidades públicas que investem e que fazem pesquisas para resolver os problemas candentes, não só nesse momento, mas historicamente que isso foi feito. Eu gostaria de falar também que o meu lugar de fala é a universidade pública. O meu objeto de trabalho, o nosso objeto de trabalho é o conhecimento científico e filosófico, tanto no seu processo de ensino, na transmissão, assim como o processo de produção do conhecimento por meio da pesquisa. Além disso, as decorrências desse conhecimento que ele nos promove por meio da extensão que nós podemos fazer. Apesar de nós termos todas as condições, talvez, para não vivermos um obscurantismo do período, né, nesse momento, eu penso que nós ainda somos uma voz que clama no deserto nesses tempos tão áridos, infelizmente. E está ficando cada vez mais claro para uma grande maioria da população a importância do conhecimento científico, a importância da formação acadêmica, da pesquisa e, sobretudo, da universidade pública. Por isso, eu destaco a importância dos processos formativos em geral, daquela que está se promovendo hoje, em todas as dimensões da formação teórica, crítica, e também da formação política, porque é por meio da formação política que nós nos vinculamos às práticas sociais. É por meio da formação política que nós nos colocamos ao lado de um projeto de futuro, por um projeto de presente e um projeto de futuro que seja capaz verdadeiramente de humanizar todas as pessoas. Então, conversar sobre o conhecimento científico, filosófico, a sua produção, a busca da verdade, a construção de novos pensamentos e de novas formas de desvendar essa realidade tão dura que nós estamos vivendo, é uma busca constante. A todo dia, muitas leituras, muitas abordagens, mesmo para dirimir pequenas dúvidas, são necessários grandes esforços. Então, para produzir esse conhecimento, para nos aproximar do conhecimento em geral, exige um esforço extraordinário. Vocês imaginam o quanto é difícil e quanto é complexo aproximar-se de uma produção do conhecimento ou de um determinado conhecimento baseados nas teorias e nas categorias teóricas deixadas pelo Marx no século XIX. Em relação a Marx, talvez a gente não consiga aprofundar na sua biografia e nos seus aspectos mais gerais. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante ressaltar que Marx ele se dedicou de uma forma completa e absoluta ao seu trabalho intelectual, à produção das suas teorias, das suas explicações, e ele sempre foi muito árduo e ácido nas suas críticas, implacável em seus argumentos. Mas ele foi profundamente ligado às questões do seu tempo, sobretudo em relação à sua família, a dedicação da sua família, o sofrimento que ele teve com a perda de 4 filhos, que não foi possível chegar à idade adulta, fruto do contexto histórico da sanidade ou da falta de saúde da sua época, no século XIX. E muitas vezes o Marx, na sua configuração física, sofreu muitas dores, ficou muito tempo sem poder elaborar, mas tão logo se recuperava das dores, das suas crises, ele voltava de uma forma impressionante, de uma forma criativa, e dos seus manuscritos brotavam uma obra, sem dúvida, significativa e importante em todos os aspectos. Entretanto, para que nós nos voltar um pouco para o estudo de Marx, exige alguns cuidados. Exige alguns cuidados porque nós corremos o risco, João, de vulgarizar o seu pensamento, as suas teorias,
E nós, para ir a fundo nas suas compreensões, nas suas explicações, nós não podemos fazer uma caricatura da sua teoria, dos seus conceitos. Então, é preciso ter muita cautela ao nós nos propormos a nos aproximar de algum ensinamento marxiano, né? Então, isso exige de nós uma disciplina, uma dedicação e, ao mesmo tempo, muita humildade. Outra ideia inicial que eu gostaria de destacar, para que todos possam nos compreender de onde nós falamos e de quem nós estamos falando. O Marx, em toda a sua vida, ele foi um pesquisador, um cientista social rodeado e cercado de inimigos. E alguém podia dizer por que isso aconteceu? Sem dúvida nenhuma, porque Marx assumiu uma posição ético-política. Ele não fez apenas teoria social no século XIX, de 1840 até 1883, mas é porque ele vinculou a sua abordagem teórica à classe operária revolucionária, sobretudo a partir dos anos 1848. Então, ele foi atento ao contexto histórico da sua época, aos conflitos sociais da sua época, e ele desenvolveu essa sua abordagem teórica vinculado a uma intencionalidade ético-política no sentido de buscar uma compreensão da sociedade, da realidade social daquela época e, ao mesmo tempo, vincular essa abordagem teórica aos anseios, às contradições, às crises do seu tempo. Então, por isso que Marx ele conseguiu, durante a sua vida, elaborar uma proposta teórico-metodológica que talvez não tenha sido superada, apesar do tempo de 150 anos atrás, não tenha sido superada em fecundidade, em originalidade, a ferramenta que ele nos deixou para conhecer a sociedade, sobretudo a sociedade capitalista, que essa que foi o seu objeto de dedicação, né, em todas as suas... ele se dedicou a isso, ele buscou explicitar e explicar essa realidade. E talvez foi por isso que ele arrumou tantos inimigos, porque ele, talvez uma das principais contribuições dele em relação à sociedade foi mostrar a transitoriedade, a historicidade, a permanência no tempo da sociedade vigente no século XIX. E para aqueles que defendiam e defendem até hoje a permanência ad infinitum dessa sociedade, sem dúvida nenhuma se incomodam com essa proposição de transitoriedade da sociedade que ele buscou. Então, nesse sentido, João, para buscar compreender essa abordagem metodológica, teórica, eu diria assim, nessas palavras iniciais, de que é possível, e eu aposto nisso, é possível retirar das contribuições de Marx uma ferramenta metodológica de compreensão e de intervenção na realidade. Claro que isso exige de nós um cuidado. Por quê? Porque Marx, em toda a sua vida, ele não escreveu nenhum tratado, nenhuma obra específica falando do seu método. Tem 3 referências principais, e essas são aquelas que vão me guiar na exposição das ideias aqui. Ele escreveu um texto na Miséria da Filosofia em 1847, que foi uma resposta à Miséria da Filosofia de um texto do Proudhon. Em 1859, que é a obra talvez principal, onde tem uma referência teórico-metodológica da sua abordagem, do seu método, foi a contribuição à crítica da economia política em janeiro de 1859, onde ele estabeleceu de uma forma muito sintética qual é que seria o método que ele utilizou. E, por fim, é o prefácio para a segunda edição do livro do Capital, em 1873, um longo período depois, onde os críticos já estavam escrevendo qual é que era a abordagem marxiana, qual é que era o método dele, e exigiam dele que ele explicasse qual era o método dele. E aí ele, de uma forma um tanto irônica, ele teve um jornal de São Petersburgo chamado Mensageiro Europeu, e um jornalista de lá fez uma síntese do método dele. E no final escreveu: esse é o método de Marx. E ele disse sobre isso, e concluindo, né, que é um método dialético, e ele diz: olha, sobre isso eu não tenho nada a acrescentar. De fato,
de fato é isso mesmo, então ele concordou com a análise crítica que haviam feito do seu método. Então, por isso que nesse momento, nessa conversa que nós nos propomos, é estabelecer alguns desses fundamentos do método da crítica da economia política de Marx, também o método dialético, também chamado de materialismo histórico dialético, e dialogar sobre eles, né? Tendo como pano de fundo essa contribuição magistral, original, fecunda, né, dessa contribuição da abordagem de Marx. Não apenas para compreender a realidade, e essa é uma tarefa, sem dúvida nenhuma, importantíssima, mas, sobretudo, para trazer com essa ferramenta e, a partir dessa ferramenta, criar os instrumentos possíveis de uma intervenção qualitativa na realidade e para que as pessoas que se disponham a apreender essas contribuições possam fazê-lo da melhor forma possível, no sentido de construir a realidade que essas pessoas que aceitam apropriar-se dessa teoria estejam dispostas a conversar sobre elas e construir essa realidade pretendida. João. Beleza, professor. Acredito que muito interessante a fala do professor sobre a universidade pública, né? Acho que a universidade pública tem cada vez um papel mais importante, apesar de a gente levar grandes desfalques, né? Grandes golpes dessa atual política que vem sendo inserida, né? Mas a universidade pública, como grande produtora de conhecimento, né? Eu acho que aí vem se mostrando novamente, em meio ao caos da pandemia, a gente vê várias ações de várias universidades que estão possibilitando pelo menos uma melhora, né, nessa perspectiva, né? E quanto a Marx, é interessante, né? Porque você pega toda essa evolução das características sociais, né? Desde do tempo feudal até a toda a evolução, como tudo isso se gira em torno de um monopólio, né? O Estado foi se formando e foi se criando, né? Para defender o processo do capital, né? Para defender a propriedade privada, né? A ligação inegável, né, de Marx com a classe operária, acho que isso é o que mais atrai a gente, né, porque, como já citei, as classes se originaram, né, já de um processo histórico muito longo, né, não foi de uma hora para outra que, agora a gente é o capitalismo e é dessa maneira que as coisas vão correr. Muitas pessoas saíram muito beneficiadas, né, como a gente citou antes também, José Paulo Neto traz para a gente que ali 200 pessoas do mundo vão ser quem comandam realmente as coisas, né? Quem estão no topo dessa cadeia do capital, né? Queria aproveitar também para fazer um agradecimento ao pessoal que está acompanhando aí a nossa live aí, e qualquer pergunta pode estar direcionando no campo ali do Facebook e que serão todas respondidas. Professor, então, quais são então os fundamentos do método da crítica da economia política de Marx? Ou dito de outra forma, do método materialista histórico? Pois é, sobre essa questão envolve inúmeras ideias, inúmeras questões. Vou procurar sintetizar algumas que na minha opinião, são as principais e são as ideias fundantes. Em primeiro lugar, em relação ao conhecimento, é preciso ter presente que para produzir conhecimento, ou para ter conhecimento, para nós chegarmos a ter algum conhecimento sobre alguma coisa, é preciso ter um sujeito cognoscente, um sujeito com consciência, um sujeito capaz de conhecer, e, por outro lado, um objeto passível de ser conhecido, um objeto que se dá a conhecer. Então, entre um sujeito e entre um objeto, é preciso ter um método, é preciso ter uma relação entre a forma como o sujeito aborda esse objeto. Então, de forma geral, o conhecimento ele surge dessa interação de um sujeito, de um ser humano, que tem a capacidade e a disposição de conhecer, e, por outro lado, um determinado objeto, articulando uma metodologia para isso. E o conhecimento científico, filosófico, ele sempre surge, ele emerge da inexistência, né, da insuficiência ou da mistificação dos conhecimentos existentes. Então, é diante das dúvidas, daquilo que se pergunta e não se tem resposta, é que se busca conhecer e se busca produzir esses novos conhecimentos. Claro que para Marx, tanto o sujeito como o objeto, ele o compreende de uma determinada forma. Ou seja, ele constrói uma determinada epistemologia, ou uma determinada forma de produzir conhecimentos teóricos, conhecimentos científicos,
sem dúvida nenhuma, né? Com a pretensão de construir um conhecimento absolutamente verdadeiro. Não absoluto, mas um conhecimento verdadeiro. E nisso há um papel ativo do sujeito. Porque o sujeito do conhecimento é ele que depende dele a capacidade de interagir e a capacidade de inquirir sobre o objeto. Mas esse sujeito não é o espelho da realidade. Não basta pôr-se diante da realidade para ter na sua consciência essa realidade de forma cristalina. Ao mesmo tempo, esse objeto do conhecimento, ele precisa ser passível de ser conhecido. E essa característica que Marx define em relação ao objeto, porque o objeto do conhecimento, por que é possível conhecer esse objeto? Porque todos os seres, todos os objetos do conhecimento, eles têm algo neles que os faz ser aquilo que ele é. Ou seja, tem uma lógica interna, tem uma estrutura interna constitutiva nesse objeto. Então, o conhecimento é ir às entranhas desse objeto, desvendá-lo em sua lógica e aí trazê-lo em forma de explicitação, em forma de conceitos e de categorias. E o objeto, na maioria das vezes, eles não se apresenta direto ao sujeito. Então, é preciso uma determinada metodologia, e uma metodologia muito rigorosa, para fazer com que a realidade se mostre ao sujeito, para que esse objeto possa ser elucidado. E em relação a essa realidade, Marx é muito claro em relação a isso, que ele tem uma determinada ontologia. As palavras podem parecer difíceis, mas não são. A ontologia é a teoria do ser. Ora, o ser é aquilo que é. É todo ser que é aquilo que é. E ele estabelece 3 dimensões desse ser. O primeiro é o ser inorgânico. Então, tem uma forma de ser, na realidade, que é a forma inorgânica, que é o mundo material, que é extremamente complexo e tem determinados ramos da ciência que se dedicam a estudá-lo de uma forma profunda. Numa segunda dimensão, tem o chamado ser orgânico. O ser orgânico é aquele ser que tem vida e se reproduz. Poderíamos dizer que dentro dessa abordagem encontra-se todo o mundo animal e vegetal. Também muito mais complexo do que o ser inorgânico. E, por fim, o ser social, que é o objeto de estudo de Marx. Quem é esse ser social? É o ser humano em suas relações sociais, em suas relações produtivas, as suas relações políticas, culturais, as suas relações, todas as formas possíveis e imaginadas que esse ser social existe. Mas qual é a grande característica desse ser social, do ser humano que vive em sociedade? Ora, esse ser humano, ele incorpora as dimensões do ser inorgânico e do ser orgânico, portanto, ele faz parte do mundo orgânico, ele tem em si a dimensão do mundo inorgânico, mas ele ultrapassa em complexidade, ele incorpora, o ser humano incorpora essa complexidade em si. E a grande sacada, a grande contribuição marxiana é dizer que esse ser social, ele não é eterno, ele não depende, para existir, de fatores externos, ele não tem uma causa metafísica para a sua existência, mas esse ser se institui a partir do trabalho em suas relações sociais. Portanto, ele é histórico e ele define a sua forma de agir, jamais pré-determinado por qualquer forma de destino ou por qualquer força estranha que esteja embutido nesse ser humano. Por isso, as diferenças específicas dentro dessas modalidades de ser, elas devem ser tratadas de forma adequada. Então, para estudar o ser social, é preciso ter uma metodologia específica e não misturar o estudo da natureza, dos fenômenos da natureza, do mundo orgânico vegetal e do mundo inorgânico, do mundo mineral. Portanto, as leis ou as categorias que explicitam o ser social não são as mesmas leis e categorias que explicitam e explicam as leis da natureza. Isso nós podemos dar o exemplo. Uma coisa é a lei gravitacional, a lei da gravidade. Essa é uma lei embutida na própria natureza. Outras leis são as leis sociais, aquelas que são decididas, votadas, enfim, escolhidas por uma determinada organização social. E qual a grande característica, então, desse ser social, que é o objeto de estudo de Marx, e que, a partir dele, ele desenvolveu essa metodologia que nós conhecemos como materialismo histórico dialético? Esse ser, ele está em contínuo movimento.
O ser está em contínuo movimento, ele está se transformando continuamente. Ele move-se por contradições internas imanentes ao próprio ser. E ele passa por mudanças, rupturas, ele passa por crises continuamente. E essas contradições, eles são o motor das transformações e das mudanças. Mas é importante destacar que, para Marx, o ser, ou aquilo que é, ele existe em si. Ele independe para existir de uma consciência ou de um ser superior que lhe dê a forma ou a causa da existência desse ser. Essa é a grande característica. Por isso que essa emana, portanto, do objeto de Marx, ele tem como pressuposto, e ele pode ter escrito sobre vários temas, e de fato, uns associam Marx como filósofo, outros como economista, outros como antropólogo, outros, várias abordagens, mas não, o eixo principal da elaboração marxiana é a sociedade burguesa. Ele se preocupou em estudar a sociedade capitalista, tanto é que a obra principal dele não é socialismo, não é comunismo, tentam dizer que Marx é isso, que é aquilo, não. A obra principal dele é o Capital. E ele, ao estudar a sociedade da sua época, arrancou-lhes as características essenciais dessa sociedade. E aí que desenvolveu a ferramenta metodológica que nós estamos conversando sobre ela. E, sobretudo, é porque ele demonstrou e ele comprovou, pela forma de existência social, que essa sociedade ela não é eterna, que essa sociedade faz parte da história, de que não há nada em se tratando de ser humano que seja perene, que seja um destino pré-definido e que caminha por uma determinada direção. Ao contrário, Marx demonstrou a historicidade dessa sociedade, os estudos dele se concentraram, sobretudo, em 1840, 42, até 1880, 80. Ele faleceu em 1883, mas ele já não produziu, teoricamente, muito nos últimos anos da sua vida, justamente pelo quadro extremamente grave da sua saúde. Então, o próprio conhecimento produzido por Marx, não apenas o objeto de estudo dele, que é histórico, mas o conteúdo dos estudos de Marx são históricos. Isso quer dizer o quê? Não é preciso preencher de conteúdo os seus estudos e não fazer uma transposição mecânica daquilo que ele escreveu sobre a sociedade naquela época e transpor para 2020. Não, nós precisamos atualizar as categorias que ele indicou para nós e, ao mesmo tempo, criar novas categorias, se for necessária, para compreender essa sociedade existente. Então, dito de uma outra forma, segundo Marx, a história ou a organização social, em cada momento histórico, há determinantes, há determinados elementos, relações, princípios que são específicos àquele momento histórico e diz respeito à forma de existência desse fenômeno em suas características históricas. Por exemplo, nós podemos dizer o trabalho. O trabalho sempre existiu. Ora, ao mesmo tempo que explica, mas esconde. Por quê? Porque, de fato, desde que existiu o ser humano trabalhou. O ser humano criou um mecanismo para garantir a sua sobrevivência. Agora, uma coisa bem diferente é compreender o trabalho na forma do comunismo primitivo, ou nas relações escravista, ou mesmo nas relações feudais. E o trabalho, para ser uma outra forma de realização do trabalho, e para ser compreendido de forma concreta, de forma profunda, essencial do trabalho, outra coisa é o trabalho alienado. Quer dizer, então tem determinadas características de realização do trabalho que vão dando cor e conteúdo a essa forma de trabalho. Que o trabalho, como o trabalho alienado, ele é característica essencial, ele é determinado pela relação social capitalista, diferente da sociedade medieval e diferente da sociedade antiga. Então, o trabalho só se transforma em mercadoria dentro de um determinado contexto histórico, de um determinado tempo histórico. E nem sempre foi assim, não foi assim em outras épocas históricas. E assim vale para todas as outras categorias. Assim como a liberdade, a produção, o consumo, a compra,
aquilo que acontece só é possível de ser compreendido dentro dos limites estabelecidos por essas circunstâncias históricas. É a mesma coisa, nós tem algumas épocas que tem algumas determinações. Então, eu diria até o dia 16 de março, nós tínhamos uma determinada forma de organizar a nossa vida. Nós estávamos preocupados com o trabalho, com o estudo, com a nossa família, com as crianças, a juventude com seus projetos. Mas então nós estávamos vivendo sobre determinados elementos que davam um formato à nossa existência. Mas desde o dia 16 de março, ao menos essa que nós que estamos na universidade, ao meio-dia diz, não, todo mundo fica em casa. Ora, então, a partir daquele momento, a partir do distanciamento social, a partir da pandemia, a pandemia passa a ser o elemento determinante de nossas vidas e que nós estamos passando nesses 4, 5 meses. E continua sendo o elemento determinante da organização social. Agora, no ano passado, nós não tínhamos essa determinação. Então, o que eu quero deixar assim bem explicitado é que cada período histórico, para compreender o ser social e a especificidade desse ser social, é preciso preencher de conteúdo esse momento e essas relações que são determinantes. Claro que Marx ele considera todas as formas de conhecimento estético, mítico, religioso, né, todas as demais, mas ele se preocupa em escrever uma teoria do conhecimento científico. Então, ele acolhe, ele parte do conhecimento existente, ele nega essas abordagens existentes sobre a sociedade existente e estabelece uma forma de superação. Por isso que toda elaboração teórica de Marx, ela sempre tem a palavra crítica. É a crítica da economia política, é a crítica à filosofia de Hegel, é a crítica ao direito, à concepção filosófica do direito de Hegel, é a crítica. Então, ele estabelece de que o jeito de escrever, o jeito de produzir a sua abordagem sempre tem essa característica. Ele pega o idealismo de Hegel e estabelece uma crítica ao idealismo de Hegel, ele vê os limites e nega e supera com uma nova abordagem. Então, o ponto de partida dos estudos marxianos foi a economia política clássica. Marx, para compreender a sociedade capitalista, ele vai aos clássicos Adam Smith e David Ricardo e busca nesses pensadores da economia a forma de como eles estavam abordando e os equívocos da abordagem dessa economia clássica e mostrando as suas contradições, mostrando os seus limites e das suas formas metafísicas, abstratas, ocas de trabalhar, de estabelecer uma compreensão e, sobretudo, que essa economia política clássica e, sobretudo, o pensamento de Hegel tem uma característica predominante. Esses pensadores, eles estabeleciam de que aquilo que estava acontecendo na sociedade, ou a mudança social, ela ocorreram até chegar na sociedade capitalista. A partir daí, não tem mais outra saída a não ser o fim da história. Então, o fim da história de Hegel, ou a perenidade das leis econômicas de Adam Smith e de Ricardo, ou o terceiro estado de Augusto Comte, todos chegam a um ponto, não, a sociedade veio, se transformou, se modificou, mas ela chegou num estado. Bom, agora chega, agora não tem mais, claro, porque quando o capital chega ao domínio das relações econômicas e políticas, a melhor explicação é de que não tem saída, é que, de fato, as coisas devem permanecer dentro desse universo. E aí, por isso que o grande objetivo de Marx foi compreender e explicar como que se produzem e reproduzem as condições de existência desse ser social, do ser humano organizado em sociedade. E aí essa produção e reprodução do ser humano, do ponto de vista histórico, elas estão hipotecadas, elas têm o seu fundamento principal, determinante, nas condições materiais. Por isso a preocupação dele em compreender e explicar as relações sociais produtivas. Por quê? Nós podemos pensar em inúmeras coisas, nós podemos fazer cultura, nós podemos ter dimensões estéticas. Agora, qual é que é a base sobre a qual nós garantimos a nossa existência?
ser humano precisa alimentar-se, precisa vestir-se, precisa reproduzir-se. Então, essa base constitutiva, física, biológica, natural do ser humano é que possibilita desenvolver as outras faculdades superiores. Obviamente que não tem nenhum determinismo econômico nisso, e todas as dimensões ela tem uma profunda relação dialética. Então, a condição material, ela se constitui, de fato, nas condições da existência do ser social. A linguagem, a cultura, o direito, a política, a filosofia, a ciência, essa conclusão teórica, ela não foi uma opinião de Marx em relação ao objeto que estudou, né? Ao contrário, ele arrancou essas explicações da própria sociedade burguesa do seu tempo. Quer dizer, Marx não teve uma opinião sobre o trabalho, ele não teve uma opinião ou uma representação ou uma percepção da classe dominante da época. Não, o trabalho alienado, tampouco é uma opinião de Marx em relação à forma de organização do trabalho. Não, essa característica essencial dos fenômenos, ele arrancou-lhe dos próprios fenômenos. E para isso que ele tem é o método. Por isso que, para compreender Marx, a chave é, de fato, a economia política, é a base produtiva, social, econômica, e a partir daí ele empreendeu toda a sua pesquisa, né? E será que é possível conhecer esse ser social? Sem dúvida nenhuma. Será que é possível compreender cientificamente a realidade? Será que é possível ter uma explicação científica, teórica, crítica da sociedade? É uma grande pergunta que nós podemos nos fazer hoje, pelo contexto que nós estamos vivendo. Será que é possível que a ciência nos explique os fenômenos? Será que é possível ainda o conhecimento ser um mecanismo que orienta as práticas sociais e individuais das pessoas? Sem dúvida nenhuma, e essa é a afirmação. Então, em relação à possibilidade de conhecimento, essa não é uma novidade de Marx, porque desde o início da filosofia, a confiança na razão humana em produzir conhecimento verdadeiro, ela é história da filosofia há mais de 2.600 anos. Mas, claro que Marx ele tem uma determinada característica de conhecer. Não se trata de conhecer como todo mundo pensa que conhece. Não, ele produz uma determinada concepção de conhecer. Então, para Marx, conhecer é reproduzir na consciência, no pensamento do sujeito, o movimento real do objeto. O que quer dizer isso? O sujeito do conhecimento, ele reproduz na sua consciência, no seu pensamento, as leis, os princípios, as formas de ser do objeto, o mecanismo que faz com que o objeto seja aquilo que ele é. Então, o ser humano, o conhecimento, o ser humano, aquele que conhece, ele reproduz de uma forma intelectual, por meio de determinadas categorias teóricas, essa realidade existente social, historicamente. Portanto, ele torna inteligível essa realidade, compreensível e explicável essa realidade. Portanto, para Marx, conhecer é trazer para a consciência, tornar conhecidos racionalmente e intelectualmente por meio de determinadas categorias, por exemplo, o trabalho alienado, a produção, a luta de classe, a acumulação capitalista, o lucro, a mais-valia. São categorias que expressam a forma de ser da existência social da sua época. Então, nesse sentido, conhecer cientificamente uma realidade é ir aos fundamentos, é ir à raiz das suas contradições, sair do imediato, da aparência, daquilo que são percepções cotidianas da realidade. E, para isso, é preciso destacar que, para esse grande pensador do século XIX, a aparência dos fenômenos ela pode, e geralmente, ela pode não expressar aquilo que é, em essência, os fenômenos. Por isso que há uma diferença extraordinária entre a aparência e a essência. Ou seja, ao mesmo tempo, a aparência ela mostra o fenômeno e, ao mesmo tempo, pode esconder os fenômenos. Então, é necessário não se iludir de que aquilo que aparece para nós, aquilo que aparece, pode ser que não seja a verdade constitutiva que estamos vivendo. E, para finalizar, qual o caminho, qual é que a forma com que Marx
ele empreenda essa sua tarefa de pesquisa. E aí nós temos o ponto de partida. O ponto de partida de Marx é o existente, aquilo que existe de forma incontestável, que ninguém ousaria dizer que nós, que o ser, que as pessoas não existem, que o dinheiro não está aí, que não tem, que o dia não está claro, que não tem as leis da natureza. Não, Marx parte disso, daquilo que é demonstrado, comprovado, aquilo que se mostra evidente nas trocas mercantis. Alguém desconfiaria que o dinheiro existe? Alguém desconfia que tem mercadorias, que tem compra e venda? Alguém desconfia que tenha direito, que tenha o Estado? Então, Marx parte do imediato. Ele parte da aparência, do dado mais imediato possível, inquestionável, existente, empírico, perceptível, que é o que está posto na realidade. Então, isso ele diz em todo o seu escrito. Agora, isso basta? Será que essa relação direta nossa com todos os fenômenos, será que essa realidade, por-se diante dessa realidade, nos possibilita a apreensão essencial dessa realidade? Essa é a grande pergunta. Será que basta uma representação, aquilo que eu penso sobre essa realidade, e aí já é a realidade aquilo que eu penso? Nós teríamos que ter muito cuidado em relação a isso, porque se isso fosse verdade, nós ficaríamos num nível superficial de apreensão da realidade. Seríamos sucumbidos a uma abordagem mística, do senso comum, à crítica da realidade. E quem permanece nesse nível aparente dos fenômenos nega a ciência, nega o conhecimento científico e nega o conhecimento filosófico. Bom, parte-se da realidade, parte-se da aparência. Qual é que é o segundo momento, sem estabelecer que o método de Marx tem três pontos, ou tem três fases? Longe disso. Senão nós estaríamos, os elementos, eles estão mutuamente implicados. Então, mas qual é que é, a partir dessa realidade, o passo seguinte necessário a ser dado? É preciso estabelecer que esses objetos que se pretende conhecer, que eles se apresentam de forma muito caótica, eles estão confusos na realidade e nas formas de expressão dessa realidade. É por isso que precisa ser feito um trabalho de busca e de desvelamento dessa realidade. Então, como é necessário fazer isso, é preciso ter um mecanismo de busca das relações, das lógicas contidas nesse objeto, um trabalho de análise dos elementos constitutivos desse objeto, a forma como esses fenômenos se relacionam entre eles, ver quais são as relações, quais são as mediações, ou mais ainda, ele fala em sistemas de mediações, que são os elementos, os fatores, as relações que constituem esse movimento da realidade. Então, o segundo momento é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de desvelamento, é um trabalho de análise. E, para isso, precisa um árduo trabalho de pesquisa. É preciso ter instrumentos, ter meios de como inquirir o objeto, como trazer esse objeto na sua totalidade mais ampla possível. E é por meio disso que se chega ao terceiro momento, talvez, que é o mais importante, de que é um ponto de chegada. Qual é esse ponto de chegada do pensamento marxiano? O ponto de chegada é o momento da explicação. É o momento em que o sujeito do conhecimento, depois de fazer todo esse trabalho de análise, ele produz uma categorização. Ele arranca dessa realidade uma determinada categoria, um determinado que não é a mesma coisa que conceito, porque a categoria é muito mais ampla, mas é uma categoria e produz, por meio disso, uma síntese do movimento do real. Então, quer dizer o quê? O pensamento, para ser um pensamento correto, para ser um pensamento verdadeiro, para ser um pensamento crítico, ele precisa trazer para o seu pensamento o movimento contido na realidade. Caso contrário, não passa de uma ilusão desse sujeito em relação à própria realidade.
Então, é por isso que ele tem a frase clássica, né, que o concreto é o concreto por ser a síntese de múltiplas determinações. E esse concreto, ele é apreendido pelo pensamento. Então, nós arrancamos da realidade as leis que regem esses fenômenos e, a partir dessa realidade contida nos objetos, nós reproduzimos em nossa mente por meio de determinadas categorias. Por isso é que se chega a um resultado desse conhecimento. Então, o ponto de chegada do verdadeiro conhecimento é o conhecimento categorial, é o conhecimento teórico que explica o objeto naquilo que o objeto é. E o mais interessante é que essa explicação e esse conhecimento, o sujeito não acrescenta nada ao objeto. O objeto não precisa ser conhecido para existir naquilo que ele existe enquanto realidade fundante nele mesmo. Então, será muito mais profundo o conhecimento quanto mais desvelarmos essas relações determinantes da existência do objeto. E essa, vamos falar assim, essa totalidade rica que se constitui essa realidade e que se constitui o conteúdo do pensamento, ele não é um dogma, ele não é uma crença, ele não é eterno. Porque se a realidade, como nós vimos antes, se a teoria do ser dele é que o ser está em contínuo movimento, em contínua transformação, para que o nosso pensamento não seja um pensamento abstrato, idealista, que não seja uma lógica, apenas uma explicação lógica da realidade, para que não seja apenas uma criação do sujeito, daquilo que ele pensa em relação à realidade, ele precisa preencher de conteúdo continuamente. Por isso, o que nós sabemos hoje, pode ser que amanhã não nos sirva. Por quê? Porque a realidade é tão dinâmica e ela se altera tanto. Então, por meio desse conhecimento do concreto, para trazer ao nosso pensamento essas categorias, aí sim se constrói um pensamento científico, um conhecimento categorial. Ao contrário de todas as outras epistemologias, das outras, as idealistas das mais variadas, né, sobretudo Hegel, Tomás de Aquino e tantas outras, os argumentos que se constituem apenas como uma determinada lógica no pensamento, mas não existe fora desse pensamento. Eu vou dar um exemplo, né? Então, nesse sentido, a ontologia pressupõe a epistemologia. Não é a palavra. O ser, uma coisa é existir, e ele existe. Outra coisa é o conhecer. E o conhecer não precisa, o ser não precisa ser conhecido para existir. É o contrário das outras epistemologias. Por exemplo, o idealismo. O idealismo clássico, vamos falar assim, que é um argumento lógico, apenas um argumento racional, aparentemente lógico, mas de que completamente impossível de ser demonstrado na realidade. Por exemplo, os argumentos desenvolvidos pelo Tomás de Aquino em relação aos argumentos lógicos, argumentos ou as provas da existência de Deus. Ele tem as chamadas 5 vias, né, que é o motor imóvel, a causa primeira não causada, a contingência do ser perfeitíssimo e da inteligência ordenadora do universo. Só que ele já parte do pressuposto pela fé que Deus existe. Portanto, ele cria um argumento lógico. Bom, não há nenhum ser que não tenha sido causado. Ora, se não tem nenhum ser que não precisa ser causado, então nós iríamos voltar ao infinito e não encontraríamos nada, e nem ninguém. Ah, mas então tem uma causa que é a causa de todas as outras. Qual é essa causa? Aí dá um nome que ele estabeleceu para a história, né, do mundo ocidental. Então, na verdade, essas elucubrações idealistas, elas só existem na cabeça de dos sujeitos que pensam, né? E Marx, ao contrário, né? A categoria, portanto, ela é diferente nisso porque ela expressa a complexidade dos objetos. Então, o pensamento, para ser pensamento e conhecimento verdadeiro, ele precisa expressar justamente essas características fundamentais que estão sob a égide dos objetos. E, para finalizar, então, o que Marx nos propõe é um conhecimento profundo, essencial,
um conhecimento onde seja capaz de expressar o movimento dessa realidade existente, e por causa disso ela se torna uma abordagem crítica, reflexiva, não é simplesmente uma representação, um determinado pensamento da realidade, mas ele demonstra, pelas suas categorias, aquilo que de fato a realidade é. E é por causa disso, que, sem dúvida nenhuma, esse método proposto por ele, ele se transforma numa grande ferramenta de compreensão da realidade, porque nos leva a um trabalho árduo de pesquisa, de investigação, um trabalho muitas vezes cansativo, que precisa de muita dedicação, porque o real, a realidade, os objetos são muito complexos, são muito difíceis de serem desvendados. E nós estamos vendo, no momento da pandemia, o esforço internacional que está sendo feito em torno da ciência para desvendar essa complexidade desse novo coronavírus. Isso é a expressão, mas imagina se é extremamente complexo desvendar a estrutura de um determinado vírus, você imagina desvendar a estrutura de um ser social extremamente complexo, extremamente rico em suas determinações, em suas realizações, em suas criações. Então, sem dúvida nenhuma, esse método, para finalizar, João, ele se constitui numa tremenda ferramenta, que nos dá os mecanismos de compreensão crítica da realidade. E mais do que isso, nos dá uma ferramenta para intervir, para se apossar dessa realidade, porque a realidade social é histórica. Nós não estamos condenados a viver sob o destino, sob a vontade de seres, de mágicos, ou de quem quer que seja. O ser humano é um ser livre, autônomo, que tem a possibilidade de decidir o seu futuro. E se essa realidade não humaniza, como historicamente não está humanizando, todos somos livres para escolher e para produzir uma nova realidade, que de fato alcance a dignidade, de fato produza a dignidade das pessoas e de fato seja capaz de promover uma determinada relação social que dê condições de existência de todos os sujeitos e que não seja apenas uma meia dúzia que se aproveita da riqueza socialmente produzida, mas que essa riqueza produzida pelo trabalho possa dar conta da existência social, da existência dos indivíduos em sua profundidade. Bom, vocês propuseram de que a juventude tem fome. E eu acredito sim, a juventude tem fome de conhecimento, tem fome de presente, mas não pode. A grande inspiração nossa, que já passamos um pouquinho dessa fase, é nos alimentar dessa energia transformadora, criativa da juventude, que ela não abra mão jamais e nunca de revoltar-se se for preciso, de indignar-se se for preciso, e construir uma realidade que lhe faça sentido na vida. Caso contrário, nós não vamos aceitar a permanência daquilo que não nos torna digno, que não nos torna verdadeiramente humanos. João, eu fiz essas anotações, mas me coloco à disposição, eu sei que é muito difícil de expressar talvez aquilo que eu disse, né? É um cuidado enorme que nós temos que ter para não criar uma caricatura, né, do instrumento e da teoria marxiana. Longe disso, não me proponho a isso, mas apenas destacar esses elementos que são os instrumentos teórico-metodológicos que nos possibilitam um mecanismo de compreensão dessa realidade e, sobretudo, nos abre caminhos para uma intervenção qualitativa de todos nós, enquanto seres sociais que somos. Obrigado, João. Tranquilo, professor. Eu agradeço sua fala, né? Acho que muito bom a gente poder estar vendo Marx de uma maneira um pouco diferenciada, como instrumento mesmo de pesquisa, né? Quebrar um pouco esse estigma que o pessoal tem de que a teoria é criada por Marx ou as falas de Marx são extremamente pontuais até hoje, né? Mas não, a gente tem a sociedade como a sociedade acontece de uma forma extremamente dinâmica, né? E como as relações de trabalho, as relações de produto estão todo o tempo se alterando, né? E dizer que então não seria marxista transferir ele para 2020, né? Não seria, né, apto a Marx se a gente pegasse Marx e transferisse diretamente para 2020, né? Dizer que é extremamente importante também que a gente entenda esses processos, né? A gente, tipo, a juventude que é inserida no meio de tudo isso, que a gente cai
como se, né, a gente realmente nasce zerado e numa sociedade que tem muito já, né, a mostrar para a gente, né, uma sociedade que é extremamente incrustada de vários males, mas muitos benefícios também, né, mais males do que benefícios, né, estamos colhendo nesse momento, mas eu acho que os dois, né. Então, eu queria só tá passando para o pessoal que esse curso vai acontecer todas as segundas, às 7h30, que a próxima etapa deve tratar sobre o capitalismo. E teremos como convidado o professor Antônio Miskil, da UFFS de Realeza. Tá? Então, eu queria estar também mandando um abraço para a Suzana Lourenço, que está parabenizando a juventude aqui por esse movimento, né? A Nara Kozlovski, a Tassiane Gusato, parabenizando o professor Bonamigo também, e né, acho que todos nós também agradecendo ele por essa fala, de poder estar trazendo para a juventude um pouco de luz, né, e passando para a gente, eu acho um conhecimento extremamente importante, né, de que a gente possa ver as coisas de maneira crítica, né, eu acho que o ponto principal de tudo isso, a partir da fala do professor, é que a gente veja realmente as coisas de maneira crítica, né, não aceite nada sem se questionar se realmente aquilo é daquela maneira, né, então, hoje a gente acaba vivendo, como dito pelo professor, já preso nas aparências, né? E as aparências, se a gente só se fixa as aparências, a gente acaba tendo que aceitar muita coisa que, né, na realidade não condiz. E então a gente tem uma perguntinha aqui da Larissa Massoni, lá de Planalto, que é um exemplo de aparência. O discurso de que o país está saindo da crise, enquanto na essência temos desemprego atingindo recordes, muitos trabalhadores com lesão de exercícios repetitivos, será que o professor poderia comentar sobre? Sim, Larissa, essa aparência, ela se dá nas mais diferentes dimensões da existência social, Larissa. Desde a questão econômica, desde que as coisas estão resolvidas já, de que a vida volta ao normal, de que as coisas são do jeito que são. Então, todas as dimensões da existência social, ela se mostra nessa dupla dimensão e que nos exige muito, porque se nós acreditarmos que a aparência, de fato, é a totalidade da realidade, nós podemos incorrer em erros terríveis. E nós temos uma imagem e nós temos uma ilusão. E aí, pegando o exemplo histórico de da história da filosofia, o mundo das trevas, o mundo da caverna de Platão. Quer dizer, a aparência ela nos amarra, nos deixa aos grilhões e nos prende a determinadas compreensões extremamente superficiais, seja em relação ao emprego, desemprego, riqueza, pobreza, em relação a salário, reformas, leis, governos, Estado, modos de produção, não importa qual a dimensão social, mas essa sensibilidade de perceber, ou essa estratégia de nós dizer, não, a aparência, de fato, ela nos mostra muita coisa, mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, ela esconde, ou ela pode esconder os elementos essenciais. Por isso é preciso o esforço de sair da caverna, de soltar-nos dos grilhões, dos preconceitos, dos prejuízos, das falsas crenças, e sempre trilhar um caminho de busca do esclarecimento. Aquilo que Kant também, já em 1782, já falou, a importância da busca do conhecimento, do esclarecimento. Claro, num determinado contexto, a fala kantiana tem que ser colocada. Mas a abordagem marxiana é exatamente isso, de que nós não podemos ter um conhecimento superficial, um conhecimento abstrato, metafísico da realidade. Nós não podemos ficar nessa dimensão apenas da forma como é colocado pela ideologia dominante. Mas, a partir disso, fazer um esforço de pesquisa, de análise, de quebra dessa realidade, de buscar os seus elementos constitutivos e esses elementos constitutivos perceber e desvendar nesses elementos, nessas relações, aquilo que é determinante, aquilo que faz com que essa realidade seja aquilo que ela é, e aí produzir uma explicação para o nosso pensamento. E com essa explicação, com essa análise crítica, reflexiva da realidade, nós temos as ferramentas para intervir da melhor forma possível. Então, de fato, em relação a desemprego ou qualquer outra realidade, esse mascaramento da realidade, ele faz parte do jogo político. Ele faz parte porque a ignorância
ela não é desinteressada. A ignorância está servindo a alguém. Assim como o esclarecimento ele provoca rupturas, assim como uma nova forma de nós compreender uma determinada realidade provoca conflitos, a ignorância socialmente estabelecida gera um determinado ser social e, invariavelmente, de concordância com a ideologia, com a forma de dominação predominante. Então, o grande desafio nosso é sair dessa imagem produzida socialmente, uma determinada poder político-econômico e mergulharmos naquilo que, de fato, é o elemento constitutivo da realidade. E a gente fica cada vez mais preso a isso, né? A gente tem hoje, por exemplo, a indústria dos dados, né, como a indústria mais valorizada da Terra, né? Os dados é a indústria dos trilhões, né? A gente tem, não sei se o pessoal já assistiu, mas a gente tem um documentário da Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que cita o exemplo da Cambridge Analytica, que chegou a ter mais de 7 mil dados de cada eleitor americano. Então, a gente vive a era da comunicação, né, onde tudo ficou fácil, né, e a gente acaba perdendo muito do senso crítico por receber tudo muito pronto, né? São pequenos textos que fazem com que a gente forme opiniões grandiosas sobre algumas coisas, né? Então, acho que tá inserido no meio de tudo isso é mais que essencial que a gente renove e fortalece esse pensamento crítico, né, professor? Sem dúvida. Então, mais uma perguntinha aqui da Elisandra Aparecida Guessi. Como demonstrar a essência do que está acontecendo em nosso país, que está sendo projetado a partir de invenções de aparências? É aquilo que nós já estávamos comentando, Elisandra. Nós, de fato, estamos vivendo uma forma dominante de produzir uma determinada representação da existência social, da história, da nossa vida, enfim, predominante e que ela se sustenta, e eu já falo isso já faz 2 anos praticamente, ela se sustenta num pressuposto mítico-religioso, baseado em crenças absolutamente superficiais, baseados em apreensões de determinados sujeitos que têm determinados interesses e para favorecer a esses interesses eu digo que serve. Eu digo que vermífugo resolve o problema do Covid. Então, aquele que expressa isso, ou aqueles que fazem parte desse jogo, estão, de fato, construindo uma pseudo-realidade para que, claro, os interesses estão aí postos. Então, nós que estamos, ou quem se dedica a compreender essa realidade, a desvendar as suas contradições, é estudo, é esforço, é dedicação, é leituras. Por quê? Permanecer na ignorância é uma escolha também. Então, mas a ignorância serve a um determinado pressuposto. Então, sair desse mundo construído ideologicamente, ou essas representações muito limitadas da realidade, esse fatalismo que não tem saída, que não tem outra coisa a não ser esse caminho. Não, a juventude não pode ser colocada diante da parede, não pode ser emparedada por essa realidade, por essas ideias que congelam a história. Ao contrário, a história é aberta, a sociedade se organiza de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus projetos. Então, a elucidação da realidade, sair desse mundo da aparência, ir em direção àquilo que é o elemento constitutivo, os seus conflitos, as suas contradições, nos faz um sujeito atuante, historicamente, nos torna sujeitos sociais, de fato, que não estão vivendo sob a égide de um determinado destino, de uma vontade que estamos aí todos determinados a viver. Não, nós só podemos fazer as nossas escolhas. E para a juventude fazer as escolhas, exatamente isso. Não basta dizerem para a juventude que a juventude tem que escolher. Não, é preciso criar as condições objetivas, concretas para o exercício da liberdade. Senão seria uma liberdade abstrata. Logo, a escolha da liberdade da juventude, as escolhas necessárias para a vida, elas se fazem cotidianamente em torno de uma determinada realidade. Então, compreender essa realidade é apossar-se da própria vida. É apossar-se do destino individual, mas também social.
Eu penso que esse é o grande desafio histórico colocado, essa questão de sair desse universo produzido por uma determinada intencionalidade política e ir àquilo que interessa de fato a quem trabalha, a quem vive, aqueles que estão se sacrificando cotidianamente para dar conta da sua existência extremamente difícil nesse momento. Beleza, professor. Para a próxima, logo então, como romper com as amarras que o capitalismo coloca para todas as pessoas, dizendo que sempre foi assim e sempre vai ser assim? Acho que essa é uma pergunta bem pertinente, né? Porque, querendo ou não, o capital, seja ele imobiliário, ou seja ele imóvel ou móvel, como a gente tem hoje em dia, né? Sempre teve presente, né? E sempre teve um papel muito importante, né? Na nossa sociedade. Então, a pergunta da Valéria Macanhã, perguntando como que a gente pode romper essas amarras que o capitalismo coloca para a gente, que tira as perspectivas da gente, né? Hoje eu acho que é muito difícil a gente imaginar uma sociedade se formando fora do capitalismo, né? Fora desse ramo central. Claro, uma principal, eu tenho inúmeras contribuições, né, mas a contribuição de Marx, em toda a sua teoria, a sua abordagem metodológica, um dos pontos fundamentais é exatamente mostrar a historicidade dos fenômenos sociais, dos fenômenos produtivos, econômicos, culturais, as ideias. Então, esses fenômenos que envolvem o ser humano, tudo aquilo que envolve o ser humano está na perspectiva, sob a égide da história. O que quer dizer isso? Nada é eterno. Não, passou a existir um determinado tempo e está em movimento contínuo de transformação e, dependendo das suas crises, passa por rupturas, por mudanças. Então, o primeiro desafio nosso para nos livrar das amarras é perceber que tudo aquilo que diz respeito ao ser humano e à sua organização social, o ser social, a forma produtiva, a forma de garantia da existência social, essas formas são históricas. E aí decorre o direito, a política, o Estado, todas as dimensões da vida. Essas formas de organização social, elas são transitórias. Elas são transitórias. Essa transitoriedade é que apavora a elite dominante. Porque a elite dominante ela quer convencer a todos de que a realidade é a de infinito, que ela é eterna, que ela sempre será assim, não haverá outra saída a não ser enquadrar-se nos trilhos estabelecidos pela história nesse momento. Não, ao estudar a sociedade capitalista, ao perceber os seus elementos determinantes, Marx provou por A mais B de que esses elementos são específicos do tempo histórico da sociedade capitalista, e que antes não eram assim. Ora, se não eram assim, eles não necessariamente precisam continuar sendo assim. Então, para livrar-se das amarras, é exatamente a primeira compreensão, a elucidação. Obviamente que os tempos agora, Valéria, que estamos vivendo, eles são extremamente difíceis, e a gente tem essa convicção de que talvez aquilo que nós falemos, ou aquilo que nós estamos aqui nos propondo a uma formação teórica e política, não sejamos ouvidos, poucos podem concordar, poucos podem engajar-se nessa tarefa. Mas, decorrente dessa compreensão, deriva daí o envolvimento em práticas políticas, né? em outras práticas, né? Outras práticas sociais, outras práticas culturais. Inovar nessas práticas culturais, né? Romper com aquilo que está estabelecido. E, oxalá, dependendo das circunstâncias históricas, a luta de classe produzir uma nova síntese histórica, que não vai brotar de uma forma, de uma hora para outra, não vai brotar da cabeça de algum iluminado, mas vai ser fruto da própria luta de classes historicamente existente, mas que tem determinadas características em cada tempo histórico. E esse tempo histórico do futuro não se tem domínio hoje. Então, observar essas circunstâncias históricas e preparar-se para essas circunstâncias históricas talvez seja a melhor forma de estar preparado quando for possível de fazer essa nova síntese histórica nesse tempo histórico. Porque o tempo histórico atual está nos ensinando que é preciso, no mínimo, começar a pensar outras saídas, outras alternativas. Nós estamos vendo, diante dessa pandemia,
O que é fundamental as pessoas terem? O que é determinante para a nossa existência social? Ora, se tem tanta produção de tantas mercadorias, de tantas coisas luxuosas, mas o que se precisa? Comida, bebida, emprego, saúde. Então, e se esse sistema, se essa organização social e política não promove isso a organizar aos sujeitos, às pessoas, é digno que as pessoas conheçam isso, percebam isso, compreendam isso e se posicionem diante disso. E aí, dependendo das forças sociais, né, talvez num outro momento histórico ou no decorrer do movimento histórico, se dê as condições para, de fato, livrar-se dessas amarras que atualmente, circunstancialmente, a sociedade está resistindo. Ótimo, professor. E a gente, né, a gente como juventude vê que a gente nasce no meio de todas elas, né? Porque a gente acaba tendo toda essa perspectiva sem entender direito o que acontece, como que a gente é colocado nelas, mas a gente está nelas, né? E a partir do momento que a gente está, né, mesmo quem estava dentro da caverna de Platão, quem saiu não voltou mais, mas teve muitos que não saíram, né? Então, vou para as próximas perguntas, vamos encaminhando para o final. Já eu peço que se alguém tiver mais alguma pergunta, que encaminhe enquanto ele faz as respostas dessas duas próximas, e é isso. Então, João Paulo Daniele perguntou: Platão definiu a aparência como doxa, opinião, senso comum, e a episteme como conhecimento ou ciência. E atualmente temos uma grande negação da episteme, das ciências do conhecimento científico. A pandemia foi a causa central para furar essa negação? E no decorrer dessa também, do Matheus Fulador, a gente tem outra pergunta, que é: professor, pode falar sobre consciência de classe? Existem pressupostos teóricos para auxiliar na construção dessa consciência? E qual a sua importância para os trabalhadores? Olha só, o João Paulo, que é filósofo, sabe bem, nós discutindo Marx, mas pegando essa ideia de Platão, para que ponto se chega, né? Porque nós podemos contrapor essa realidade, essa negação existente atualmente, nem precisando em muito, nem a Marx, né? Nós precisamos nem ser da teoria crítica da economia política, nós podemos ter um argumento muito importante, inclusive em Platão, em relação à negação, a toxa, a negação da ciência. Eu penso que a pandemia, ela coroou esse processo já existente há um longo tempo na história da sociedade brasileira. A pandemia foi a pá de cal a essa abordagem mítico-religiosa que move esse projeto político hegemônico. Então, a pandemia demonstrou de uma forma determinante qual é o pensamento determinante do projeto político. Ficou evidente isso, porque colocar-se contra os pressupostos da ciência, da pesquisa, os pressupostos de uma organização como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, quer dizer, então alguém que diante de uma gravidade, de uma pandemia, de uma doença tão grave, dizer, utilizar-se dela para reforçar a negação, para reforçar o baixo investimento em pesquisa, o baixo investimento em educação. Então, a pandemia, na verdade, foi um coroamento de um projeto baseado no senso comum e na ignorância, há um longo tempo produzido no Brasil, né? Não é de agora. Então, nós não achamos que isso caiu do céu de uma hora para outra. Não, também é fruto histórico aquilo que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, nós nunca imaginávamos que alguém seria capaz de ter uma opinião desse tipo. E o Matheus, em relação à consciência de classe, Matheus, essa é uma questão muito discutida e também muito sensível. A consciência de classe, ela não surge de uma forma espontânea. A consciência de classe não é por fazer parte da classe que automaticamente a pessoa tenha consciência dos seus interesses de classe. Então, a maioria, varia determinados períodos históricos a consciência de classe e as classes sociais terem a plena consciência
dos seus destinos e dos seus interesses. Quer dizer, a classe dominante, ela tem plena consciência dos seus interesses, ela se unifica para votar a reforma trabalhista, para votar a Lei 14.020, que permitiu uma flexibilização e uma precarização do mundo do trabalho no período da pandemia. Então, há um consenso em relação àquilo que interessa para a elite dominante, que é em relação ao mundo do trabalho. Quer dizer, aumentar a exploração, aumentar a extração da mais-valia. E, por outro lado, nós vemos os trabalhadores, de forma geral, nesse período histórico, que não tem ainda, não tem. Agora, esse processo também não surge de uma explicação nossa aqui, numa live. Ela não se transforma automaticamente, não é simplesmente sermos idealistas nisso que vai mudar essa consciência pela consciência. Não, vai ser uma realidade material, social, vai ser uma realidade vivida, e aí sim acrescentando o conhecimento crítico e reflexivo. Então, a consciência de classe, ela emerge da prática, da luta social. Então, é a luta social que educa e que faz com que as pessoas tenham a plena consciência dos seus interesses. E que elas, para terem os seus interesses defendidos, têm que ser pela organização, tem que ser pela luta, tem que ser pelos movimentos sociais, de que aquilo que nos aflige não virá de qualquer projeto político. De qualquer projeto político, de qualquer esfera, de qualquer partido, de qualquer coligação. Não acredito que esperar que os interesses da maioria da população vão ser defendidos por determinadas agremiações ou determinados projetos específicos políticos. Não. Os interesses dos trabalhadores só vão ser efetivamente vividos e transformados quando os trabalhadores tomarem em suas mãos aquilo que é o destino, o seu projeto histórico. Tanto é que é isso que está escrito no Manifesto do Partido Comunista. Né? Não é outra coisa a não ser que essa luta que, de fato, educa, que essa luta vai instituindo uma determinada consciência. Porque a consciência não é aquilo que eu tenho na minha mente. A consciência é aquilo que eu faço com aquilo que eu tenho na minha mente. Então, ela envolve uma unidade entre teoria e prática. E não apenas uma determinada ideia de consciência. Não, mas é uma consciência que se sai da sua consciência e toma a prática, toma as ruas, toma a história, toma o destino em suas mãos de uma forma ampla. A gente tem consciência de classe como uma consciência que tem que ser coletiva, né? E a gente tem, dentro de todo esse processo do capital, a gente acaba segregando cada vez mais as pessoas, né? Separando cada vez mais as pessoas, né? Eu acho que a gente vê pelos próprios movimentos sindicais, né? Que a gente tem ali uma baixa dos movimentos sindicais muito grande, né? Uma falta de união nos movimentos sindicais muito grande, né? Então, acho que tudo isso acaba fazendo com que o povo não entenda da onde ele vem, né? E aonde ele pertence, né? Então, a gente tem vários comentários aqui do Milton Mustifaga, que diz que o ponto de partida da transformação é a indignação da nossa realidade, né? E realmente, né? Eu acho que a gente tem que não estar satisfeito onde a gente está para a gente querer mudar, né? O Nilson Bonamigo parabeniza nós pelos temas escolhidos para esse debate, baseado na ciência, e contrapor o fanatismo que elegeu um presidente e um congresso que defendem apenas o capital, né? No nosso famoso neoliberalismo, né? E é isso. Então, assim, acho que é isso. Vamos caminhando para o final, professor. O pessoal aí elogiando bastante a aula do professor, como sempre, eu também como aluno, né, e fã do professor, sempre gostei muito também das falas. Agradecer a todo mundo que participou, quem se inscreveu, quem não se inscreveu ainda, que vai querer as horas, então quem tá fixado no Facebook, ali onde está acontecendo a live, que a gente, a inscrição, né, para quem quiser estar fazendo. Dizer que segunda-feira que vem tem mais, né? Às 7h30, na segunda-feira que vem a gente vai tá fazendo outra live sobre o capitalismo. E é isso. Agradecendo o professor, agradecendo todo mundo que participou. E acho que podemos encerrar. Não sei se o professor tem mais alguma consideração final a fazer, dizer que é uma grande honra estar aqui na companhia do professor e que espero que seja proveitoso para todo mundo que acompanhou a gente aí, que consiga levar alguma coisa desse pensamento crítico, né, para frente. E é isso, a sementinha está plantada aí na juventude,
Quem quiser continuar com a gente, segunda-feira tem mais. Abraço. Obrigado, João.